Boa noite, queridos, queridas. Gratidão por mais esse momento de conexão, de amor, de expansão de consciência, de luz. Gratidão. E gratidão pela oportunidade de estar aqui, de podermos falar sobre esses assuntos maravilhosos, né? Ana Maria entrou. Boa noite, Ana. Gratidão pela presença. Bem-vinda. Abraços aí para todos de Portugal. Nossos irmãos queridos. Gratidão. E mais uma live hoje, dentro daquele tema, conhecereis a verdade vos libertará. Então a gente está com uma série de lives assim, para trazer expansão de consciência, e descortinar dos véus, ser um divisor de águas, com o objetivo de quebrar crenças mesmos, né, gente, né, pessoal? E para quebrar crenças limitantes mesmo e trazer as verdades à tona, trazer luz para a consciência, e tudo isso está dentro da gente, está nos nossos corações, está no nosso interior. Então aqui estou trazendo apenas uma lembrança, uma chave para poder trazer todas essas verdades internas para fora, para externalizar isso, porque chegou o momento. E essas verdades ajudam a gente a lembrar quem a gente é. E tudo que aconteceu em todas as encarnações que nós tivemos aqui. Tá? Então, hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre os dinossauros, tá, gente? A Bianca entrou. Boa noite, Bianca. Bem-vinda, gratidão pela presença. Boa noite às pessoas que estão entrando no Facebook, no Instagram também. Tá? Então estamos ao vivo nas duas plataformas e vou estar olhando de ladinho assim para um e para outro, mas dá para dar atenção para os dois aqui, tá? Então essa série de lives, gente, né, eu quero só fazer uma lembrança aqui, tá? Das lives que nós fizemos quando nós começamos esse tema, conhecereis a verdade vos libertará, tá? Então a primeira live desse tema foi a live 26, tá? Nós falamos sobre a semeadura da terra, o elo perdido. Foi uma live maravilhosa porque o elo perdido, ele traz muita expansão de consciência, né? Quebra muitos paradigmas, né? E é um descortinar dos véus mesmo, tá? Então quem não viu ainda, eu sugiro que veja a live 26. Lúcia Carvalho entrou. Boa noite, Lúcia, bem-vinda, gratidão pela presença. Tá? Depois desse tema, nós falamos sobre a metáfora Adão e Eva e o Jardim do Éden. Também foi uma live maravilhosa e quebrou muitas crenças ali, né, gente? Muita coisa que a gente estava trazendo de eras e eras, a gente conseguiu assim fazer esse divisor de águas. Boa noite a Silmara, também a Sandra Almeida, sejam muito bem-vindas, queridos, gratidão pela presença, tá? Estou repassando aqui as lives que nós fizemos sobre esse tema, tá? Conhecereis a verdade vos libertará, tá? Depois fizemos a live, a metáfora da maçã, Lúcifer e os anjos caídos, tá?
Foi maravilhosa também essa live, trouxe muita expansão, muito descortinado dos véus, muita compreensão e entendimento dessas metáforas, tá? Na semana passada nós falamos das distorções das simbologias sagradas e a verdade sobre o Triângulo das Bermudas. Também trouxe muita expansão, muitas crenças limitantes que foram assim tiradas, foi um divisor de águas mesmo, tá, gente? Então quem não viu, eu sugiro que veja. Boa noite a Ana Madeira que entrou, boa noite querida, bem-vinda, gratidão pela presença. E hoje nós vamos falar sobre a verdade sobre os dinossauros, tá, gente? A experiência dinossauro e a sua não completa extinção. Tá? Então nós vamos falar sobre isso aqui, tá? São verdades que vocês vão sentir no coração, porque isso está dentro da gente, está no nosso interior. Tá? Então, à medida que eu for falando, vocês vão sentindo que ressoa. O que ressoa com a gente, com o nosso coração, é porque a gente já tem essas informações, é apenas uma lembrança, tá? Boa noite, Alma Gourmet entrou, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos, gratidão por estarem aqui, por se permitirem, por formar essa egrégora de luz, de amor, e esse momento assim de expansão. A Sandra está perguntando que história é essa, sim. Você vai ver que história, a história é muito, muito linda, tá? Muito, muito linda. Então, trazendo a luz da consciência é isso, tá? E então isso é um texto, né, que tem no nosso blog, tá? E eu vou aqui falando alguns parágrafos e a gente vai discutindo, vou trazendo a luz da consciência, tá? Fiquem à vontade para perguntarem, para poder trazer alguma experiência, algum comentário, tá bom? Então, queridos, vamos iniciar. A Terra, em sua variedade enorme de vida, também criou em seu coração os dinossauros, tá? Pelo menos a sua raiz inicial. Tá? Depois, gente, foi manipulado, tá? Até o DNA dos dinossauros foram manipulados. A gente vai ver isso aqui. Tá? Então, eu já falei nas outras lives que o nosso DNA foi manipulado, né? Teve a semeadura, naquela live da semeadura, o elo perdido, tá? Que o nosso DNA tem mais de 20 raças nele, e esse é o projeto Terra mesmo. Então, nosso DNA é bastante complexo e nós somos capacitados, muito capacitados. Depois teve interferências, né, negativas, que eu também falei sobre isso, tá? E a gente tem, a maior parte do nosso DNA é pleiadiano, mas tem também arcturiano, tem parte de siriano, andromedano, reptiliano, parte do capelino, alfa centauri, tá? Dos oriones. Então são mais de 20 raças, é maravilhoso isso, tá? Então a Terra aqui era um paraíso, né? E todo mundo queria vir para essa experiência, né? Alguns vieram bem intencionados e outros vieram com interesses próprios, né? Então, assim, isso tudo estava sob a supervisão, né, do Criador, das pessoas que estão envolvidas no projeto Terra, tá? Tudo estava sob vigília, mas de certa forma isso contribuiu mais para a nossa expansão, né? Nós estamos saindo, nesse momento agora, bem mais capacitados. Então essa experiência Terra, ela se transformou em algo grandioso, sabe? Com essas interferências. E dificultaram mais, né, o nosso relembrar de quem a gente é, né? Então a separação nossa da fonte foi muito grande e agora nós estamos retornando. Então isso trouxe muita capacidade, muita expansão, muita evolução para todos nós que estamos aqui, sabe? Então é uma experiência maravilhosa isso.
Então eu estou trazendo essas lives para trazer um entendimento que nada que aconteceu e que acontece é por acaso. Nada é por acaso. Tudo tem sempre um motivo. Esse motivo é para o bem maior de todos. Sempre o motivo é para o bem maior de todos. Nunca para uma pessoa só, mas todos os envolvidos. E isso não só a nível universal, mas isso a nível individual, a nível da humanidade, tudo que acontece para o nosso próprio bem. E a maioria das coisas, é o 100%, vamos dizer assim, nós mesmos é que planejamos no nosso plano de alma. Nós mesmos autorizamos essas situações, os acontecimentos. Porque são situações e acontecimentos, relacionamentos que a gente mesmo sabe, entende que é para nossa própria crescimento e evolução. Então a gente autoriza isso antes que aconteça. A gente mesmo, com a nossa família espiritual, nos planos astrais, a gente vê o que é melhor para a gente, para que aconteça aqui a nossa realidade física. Tá bom, gente? É dessa forma, tá? E boa noite às pessoas que estão entrando, bem-vindo pela presença. Vamos dar sequência aqui. Verdadeiramente, tá? Para algumas pessoas, essas informações não farão o menor sentido, mas apenas para as mentes, tá? Pois para os seus corações, sim, isso fará muito sentido. Vocês vão sentir nos corações. Vocês vão ver que ressoa, tá bom? Então as nossas almas, né? As suas almas, as nossas almas, sabem da verdade, pois estavam lá. Muitas das pessoas que estão encarnadas aqui estão nessa experiência Terra desde o início, desde a época dos dinossauros, né? Que é 100 milhões de anos atrás, né? 100 milhões no tempo linear, nessa contagem aqui do planeta. Mas é um estalar de dedo, né? E se tratando de universo, de outras dimensões. Silmara está comentando, seguimos firmes em busca do Vale Encantado. É isso, firmes e na certeza que nós estamos caminhando para transformar novamente a Terra no Jardim do Éden, né? E nós somos o Adão, a Eva e seus filhos, né? É a humanidade na sua pureza, na sua essência, né? Então a gente está voltando para a nossa essência. E nós estamos voltando para a nossa pureza, para a nossa luz, para a nossa essência divina, para todos esses atributos que nós temos, né? Para todo o amor que carrega aqui em nosso coração, amor, aceitação, gratidão, compaixão, tá? Delicadeza, gentileza, pureza, tudo isso está no nosso coração, está interno, e nós estamos trazendo isso para fora, externalizando isso. Então, isso vai transformar a Terra. Então, isso que é Adão e Eva e seus filhos, Jardim do Éden, somos nós, na nossa mais alta capacidade de luz, né? Na nossa essência primordial. Então, a gente está retornando a isso, tá? E a live de hoje, né, sobre os dinossauros, sobre o que aconteceu, sobre a verdade disso, vai trazer também mais luz, vai trazer muito mais luz, tá? Nesse momento nosso. Então, gente, esse desenvolvimento, né, todo que está vindo no campo espiritual do planeta, ou diretamente nessa experiência, né, nós trazemos isso desde o início da formação do planeta Terra e de tudo que aconteceu aqui. A gente vem caminhando, vem trazendo isso para esse momento agora, tá? Então, Gaia, o planeta Terra, expandiu-se com muitas formas de vida, tá? Inclusive de lindos répteis, tá? Que também se desenvolveram com alguma senciência e inteligência. Então, no início, gente, a Gaia trouxe as almas nativas de Gaia, a fauna e a flora, tinham os répteis, sencientes e com inteligência. O que é sencientes? Que tem sentimentos e que sentem amor, que sentem compaixão, né? Que sentem
pode sentir raiva também. Então, tem esses sentimentos. Então, haviam répteis assim, em Gaia, tá? Nem todos os reptilianos, né, que existiam em Gaia e que existem vieram do sistema estelar de Órion, ou são de vibrações e atuações negativas. Nem todos, como muitos pensam, né? Assim como nem todos os draconianos também têm intenções não positivas na Terra. São só facções, tá, gente, que compactuam com esse lado escuro e negativo, tá? Então, assim, meus queridos, vamos à parte introdutória no que diz a Wikipédia sobre os dinossauros, tá? Então, na Wikipédia tem um trecho sobre os dinossauros. Então, eu vou ler só uma parte aqui para a gente iniciar, tá? Dinossauros constituem um grupo de diversos animais membros do clado Dinosauria. Acredita-se que os dinossauros apareceram há pelo menos 233 milhões de anos. E por mais de 167 milhões de anos foram o grupo animal dominante na Terra, num período geológico de tempo que vai desde o período Triássico até o final do período Cretáceo, há cerca de 66 milhões de anos, quando o evento catastrófico ocasionou a extinção em massa de quase todos os dinossauros, com exceção de algumas espécies emplumadas, as aves. Então isso, gente, é o que está na Wikipédia. Tá? Wikipedia, né? Como alguns falam. E a hipótese mais aceita é de que o meteorito encontrado na cratera de Chicxulub, na península de Yucatán, foi o responsável pela extinção dos dinossauros, ao colidir com a Terra e originar uma grande explosão, a qual carbonizou bilhões de animais instantaneamente. Então isso aqui, gente, é uma parte do que está na Wikipédia sobre a experiência dinossauro. Tá? Então agora eu vou trazer algumas informações sobre o que, na realidade, verdadeiramente o que aconteceu. Tá ok, gente? E essas informações foram trazidas pelo querido Astaxero, tá? E foi canalizado pela Neva Gabriel RL, ok? E essas informações estão no nosso blog, tá? Na história da criação, ok? Essa é a parte 1. Então, quem quiser ler toda essa história, eu vou trazer aqui uma parte, um resumo, e a gente vai discutir isso aqui, tá bom? É muito importante a gente trazer isso para a luz da consciência, para discutir, porque dessa forma, formando esse egrégor de luz, a gente consegue ir relembrando, tirando aqui de dentro todas essas situações, tá? Então é um relembrar do que todos nós já sabemos, porque todos nós, a maioria de nós vivenciou isso aqui no planeta Terra. Então a gente está trazendo à luz da consciência isso, esse relembrar, esse ressoar com os nossos corações, tá? Então, verdadeiramente o que aconteceu, tá bom, gente? A experiência com os dinossauros teve seu início de desenvolvimento há cerca de 100 milhões de anos atrás. 100 milhões, tá? E sua extinção não completamente, tá? Eles não foram extintos completamente. Nós vamos chegar nesse ponto aqui, tá? Deus, de fato, por volta dos 65 milhões de anos atrás. Então, os cientistas, né, da Terra, e essa informação bate. Quando foi as extinções? Há cerca de 65 milhões de anos. Só que a experiência começou há 100 milhões de anos atrás e não há 233, tá? Como informado, tá? Então, por que eu disse não completamente finalizada a experiência ou extinguida, né? Porque nem todos os dinossauros foram extintos, tá bom, gente? Ainda existem alguns na Terra interna, em Agartha, tá? Escondidos em algumas cavernas profundas do solo, ou os que sofreram seriamente interferência em seu DNA. Tá? Mas não é para assustar, tá, gente, sobre isso, porque está tudo sob controle. Então, à medida que a gente for avançando, vocês vão entendendo
o que aconteceu, né? Que eles tiveram interferência no DNA e que muitos fugiram para dentro de cavernas profundas mesmo, para que não sofresse essa interferência, tá? Muitos. E quando perceberam também o que aconteceu antes da extinção, muitos já perceberam o que ia acontecer e esconderam e fugiram. Então, existem no planeta Terra dinossauros ainda desde esse tempo, tá? Desde esse tempo. E eles não saem por causa do medo ainda que tem do que aconteceu, né? E também, eles, se saírem, eles não estão seguros. Mas no momento certo, no momento devido, né, eles vão sim sair. E eles, nós vamos ver aqui, viviam em harmonia com a humanidade. Os dinossauros viviam em harmonia com a humanidade. É como se fossem animais de estimação, igual nós temos hoje. O cão, o gato e outros, né? E tinham vários dinossauros que eram pequenos. Tinha uns maiores e uns pequenos. E eles serviam também de transporte, né? As pessoas montavam nos dinossauros. A gente vai ver isso aqui. Às vezes vocês podem até assustar, mas que isso? Gente, mas isso é. Sentem nos seus corações, eu vou explicar com mais detalhe esse assunto, tá? Os primeiros répteis que se desenvolveram, tá, para a espécie de dinossauro dominaram realmente a Terra por milhares e milhares de anos, como foi falado, e evoluíram para formas mais sencientes de existência. Então, também os dinossauros evoluíram para a prova mais senciente de existência. Então, eles tinham sentimentos, tá? Então, eles tinham uma certa capacidade, tá? Eles eram ágeis, rápidos, tinham senciência, sentimentos, tá? Então, não são os animais igual eles falam que eram, tá? A gente vai ver isso aqui. Então, a esta altura, no desenvolvimento deles, quando eles estavam se tornando mais sencientes e vivendo em sintonia com a humanidade, que usavam como animal de estimação e usavam para transporte e outros trabalhos, tá? Iniciou-se uma grande interferência no DNA destes animais, de todo esse grupo de animal mais especificamente, tá? Um grupo de reptilianos de Órion, da estrela Rigel, e de draconianos do sistema de Draco, firmaram uma aliança, tá, entre eles e iniciaram essas manipulações genéticas, tá, tornando esses animais extremamente agressivos, mesclando seus próprios DNAs de um no outro e do outro no um. Então eles fizeram uma mescla, trocando os DNA de um com os outros e tornando eles agressivos. Os dinossauros eram extremamente ágeis, rápidos e de uma força física gigantesca, aliada à inteligência, persuasão e capacidade hipnótica reptiliano-draconiana, que eles injetaram no DNA deles, e se tornariam um grande exército de força mental e física. Tá, gente? À primeira vista, esse grupo de reptilianos e draconianos inseriram seu DNA nos dinossauros, nesse grupo de animais, e começaram a perceber o amplo melhoramento deles na capacidade cognitiva senciente. Então eles pegaram o próprio DNA deles e colocaram nesses animais também. Então, enfatizando, era um grupo específico, era uma facção de reptilianos e draconianos, tá? Na verdade, eles não são todos negativos, tá bom, gente? Isso foi uma facção e eles não atuam dessa forma, tá? Há os positivos, que existem até no Comando Astar, tá bom, gente? Que trabalham em prol do nosso planeta, em prol da evolução nossa, da humanidade, em prol da ascensão do planeta e da humanidade. São seres amorosos. Tá? Então isso foi uma facção, ok?
Não é para generalizar para todos os reptilianos, para todos os draconianos, tá? Até porque, gente, no nosso DNA, a gente tem parte de draconiano e de reptiliano. Nós somos seres maravilhosos. Então, isso é apenas uma facção, ok? Então, não generalizam para todos, ok, gente? Então, a partir do momento que se participa de uma experiência, tá bom, gente? Você é arrastado para dentro dela. Isso acontece, gente, na nossa realidade aqui. Tá? Por exemplo, vamos falar sobre o vírus. Se você começar a entrar para dentro da energia do vírus, você é arrastado para essa experiência, por exemplo. Ficar vendo a mídia, tá? Você fica vendo a mídia lá o tempo todo, vê as notícias, vê os noticiários. Tá? Entra na televisão e assiste, vê informações no rádio, notícias, vê na internet, e vê tudo quanto é lá, aí comenta com as pessoas e tudo. Você vai ser arrastado para esse movimento, para a experiência do vírus. Então é assim, gente, tudo que a gente movimenta no nosso campo, a gente é arrastado. Tá? Eu falo isso como própria experiência, porque eu não fui arrastado para a experiência do vírus. Tá, gente? Eu via de fora. Eu não vacinei, eu não usava máscara e não passava álcool gel, eu não fazia nada disso. E super saudável em todos os aspectos. Ok, gente? Então, porque eu não participava, eu não entrei nessa energia, nesse movimento de noticiário, de ficar ali vendo jornal, vendo rádio, não entrava nesse movimento, entende? Então eu sabia que nada é maior do que a gente. Nós somos saudáveis, seres maravilhosos. Então eu fiquei de fora desse movimento, ok? Então a partir do momento que se participa de uma experiência como essa, ou qualquer uma, você é arrastado para dentro dela de uma forma ou de outra, tornando-se parte daquilo. Inevitavelmente, essa facção, eles entraram para dentro da experiência, eles queriam só estar ali por fora, fazendo as manipulações. Mas eles entraram para dentro da experiência. Foram muitos e muitos milhares de anos com diversas experiências semelhantes. Então, essa interferência com os dinossauros no DNA, isso durou milhares e milhares de anos, tá? Não foi de um dia para a noite, não. Várias outras raças com intenções positivas, vendo essa manipulação dos reptilianos draconianos, animavam-se também a fazer algo parecido. As forças positivas observavam e já se preparavam para intervenções mais diretas neste ponto, porque a coisa começou a ficar incontrolável, porque eles estavam fazendo isso para poder dominar, com intenções de domínio. Não só aqui no planeta Terra, mas em outros mundos também. Então a aliança Réptil-Draco começou também a criar os seus próprios dinossauros geneticamente modificados em seus laboratórios, porém mais alterados e violentos. Desenvolveram armas perigosas. Olha o ponto que eles chegaram. Tá? Eu vou ler um comentário da Ana Maria aqui. Tá? Em relação às notícias sobre o vírus, elas provocam medo nas pessoas, mais facilmente manipuláveis, e o medo sabemos que deprime o sistema imunológico. É isso mesmo, Ana Maria. O que acontece? Eu vou aproveitar esse gancho da Ana Maria, gente. Eu vou até fazer uma live depois, mas já vou aproveitar esse gancho. O que acontece, gente? Quando a gente é infectado, né, por um vírus, é porque, na verdade, a nossa imunidade abaixa, nossa imunidade cai. E o que faz cair a imunidade? O medo. O medo cai. A imunidade é um sentimento. Então, você sente medo, você fica muito sensível ali.
você fica a imunidade baixa. Não só o medo, ansiedade, depressão, raiva, amargura, ódio, tudo isso baixa a sua frequência. E quando você baixa a sua frequência, baixa a sua imunidade. Aí quando você baixa a sua imunidade, os vírus que já estão no nosso corpo, eles se manifestam. Nada é externo, tudo é interno, tudo vem de dentro. E aí, a frequência de um vírus ela é baixíssima. Para você pegar, para ele manifestar em você, você tem que estar com uma frequência muito baixa. Agora, se você está na frequência do amor, da felicidade, da alegria, falando assim, eu sou poderoso, nada é maior do que eu amo o vírus, então você aí está com a frequência elevada, a sua imunidade sobe e você não adoece. Porque quando a sua imunidade abaixa, você fica suscetível a pegar, não falo nem pegar, tá gente? Porque tudo é interno, tudo vem de dentro. Nada vem de fora, tudo vem de dentro. Então você não pega nada externo, tudo é interno. Os vírus, bactérias, eles estão dentro de nós e na atmosfera. Tudo está aqui na atmosfera, porque isso pertence à Terra. Nós pertencemos à Terra, todos os vírus e bactérias pertencem à Terra, e nós vivemos em harmonia. E o nosso corpo é apropriado para viver nesse meio. Tudo é perfeito. Tá? Então, tudo está dentro da gente. Quando você cai a imunidade, baixa a sua frequência, o vírus manifesta de dentro para fora, para mostrar a você que você está com a imunidade baixa. É isso. Tá? Então, quando você faz aqueles testes que eles falaram para fazer de PCA, todos os vírus já estão internos. Então, quando você faz um teste daquele, vai acusar vírus. Mas você não está doente. Você tem um vírus, mas você não está doente. Não quer dizer que você tem um vírus que você está doente. Ele não está manifestado. Porque todos os vírus e bactérias estão em nós, estão na atmosfera. Aí qual que é a agenda por trás disso que eles faziam? Faz o PCA. Aí no PCA eles informam. Você tem o vírus, você está doente. Aí você pega e passa essa informação para o seu subconsciente, para a sua consciência. Eu estou doente, eu estou com vírus. Aí você corre no médico e etc. E comenta com um, comenta com o outro. Você vai e materializa a doença em você. Porque antes você não tinha nada. Você tem o vírus como não só o vírus. Desse vírus, né? Que eu nem falo o nome. Por causa da live, tá, gente? Mas você tem em você vírus de pneumonia, vírus de febre, de gripe, vírus de tudo quanto é vírus. Você tem. Eles manifestam se você cair a sua vibração, a sua frequência, que baixa a sua imunidade. É dessa forma. Se você está com a frequência elevada, você está bem. E aí não manifesta vírus nenhum, doença nenhuma. Tudo é emocional. Então não adianta você passar álcool gel, usar máscara, porque é interno. E nem tomar vacina. Porque se você fizer essas coisas e ainda continuar com medo, vai vir de dentro. Então quantas pessoas que tomaram várias vacinas, usavam máscara, álcool gel e etc. E mesmo assim foram infectados, porque vem de dentro. Então o medo baixa a imunidade, que aí manifesta de dentro para fora. Eu vou fazer uma live sobre isso, a gente vai entrar em mais detalhes. Tá ok, gente? A sua melhor versão da obra está comentando: estou com vírus, é uma tosse. Tinha 3 anos que não tinha, estava com medo mesmo. É isso. Então aqui ela está falando. Você quer curar isso? Então, é só elevar a sua frequência e sua vibração. E o que eleva a frequência e a vibração? É o amor e sua decorrência, a alegria, a harmonia. É você virar para você e falar assim: a minha saúde é perfeita, eu sou saudável. É isso. Aí as suas células já mudam, o seu corpo muda, a sua consciência muda, o seu inconsciente muda, tudo muda.
né? Seu glóbulo branco, seus glóbulos vermelhos, tudo vai estar ali, suas febras. Então, as nossas células têm consciência. Então, a gente pode conversar com a nossa célula. Só você falar assim com as suas células: eu amo, vocês atendem ao meu comando. Tudo que não serve à luz se vai. Né? Você nem fala a palavra doença, nem nada. Você fala: tudo que não serve à luz se vai. Todas as células atendem ao meu comando. A minha saúde é perfeita, o meu corpo é perfeito. Eu sou perfeito. Pronto, rapidinho você vai dissolver essas energias baixas, de baixas frequências. Então, em vez do medo, o amor. Troca o medo pelo amor. Então a gente tem que trabalhar isso, como decreto, é fazer decretos mesmo. Fala: eu sou luz, eu sou amor, eu sou poderoso, a minha saúde é perfeita, eu sou saudável, nada é maior do que eu. E aí você vai aumentar a sua frequência. Tá? O remédio, por exemplo, ele não te cura. Ele é só uma ferramenta. Ele é só uma ferramenta. Tá? Porque quando você toma um remédio, você acredita que aquele remédio vai te trazer a cura. Aí quando você acredita que aquilo vai te trazer a cura, você está passando essa informação para as suas células, para o seu corpo. E aí começa a fazer aquele movimento ali de curar. Mas não foi o remédio, foi o seu sentimento que mudou com relação a isso. Foi isso, gente. Então é assim. Então quando vocês trazerem para dentro de vocês que vocês são os seus próprios curadores, que o seu sentimento, como você reage a tudo que acontece ao seu redor, é que aumenta a sua frequência ou baixa a sua frequência. Se baixa a sua frequência, baixa a sua imunidade e você fica suscetível. E se você fizer, por outro lado, você aumentar a sua frequência, no amor, na gratidão, no ser poderoso que você é, na capacidade que você tem, no sucesso que você é, você eleva a sua frequência. É dessa forma. Tá? Então foi só uma viradinha da live para poder complementar esse assunto que a Ana trouxe e também sua versão da obra. E vamos dar sequência nos dinossauros aqui, que está maravilhoso. Tá, gente? Então, os próprios reptilianos e dracos começaram a utilizar, né? Eles criaram seus próprios dinossauros geneticamente modificados em seus laboratórios, tá? Então, há milhões de anos atrás, e deixando eles mais alterados e violentos, tá? E desenvolveram armas perigosas. E começaram a usar esses animais em ataques aos sistemas dos mundos que desejavam invadir. Então foi um problema sério isso. Tá? Eles desenvolveram isso há milhares e milhares de anos e chegaram nesse ponto. Então, ao longo dos milênios, a evolução continuou e muitos se desenvolveram para répteis mais humanoides. Tá, gente? Para répteis mais humanoides, como são conhecidos agora, que são os reptilianos draconianos. Né? E havia alguns poucos sem interferência genética dos reptilianos draconianos exteriores do planeta. Tá? Então existia ainda os répteis, né, que foram criados pela Terra, sencientes com inteligência, sem interferência genética. Outros já com imensa interferência, eram violentos, agressivos, dominadores e tentavam dominar os que não tinham a tal interferência genética, por quanto mais calmos e tranquilos. Então isso estava acontecendo no planeta, tá? Há milhões de anos atrás, né? Como eu falei, a experiência de dinossauro começou há 100 milhões de anos atrás, e eles foram extintos há 65 milhões de anos atrás. Então teve 35 milhões de anos aí a experiência dinossauro. Então isso tudo aconteceu nesse período, tá? Então vamos dar sequência aqui. Foi um período de grande agitação nessa experiência, tá? Muitos reptilianos humanoides nativos, assim como bilhões e bilhões de dinossauros, ainda sem a sua expressão animal geneticamente adulterada,
nem todos sofreram essa interferência, fugiam para o interior da Terra, para não serem capturados pelas naves reptilianas e draconianas, nem pelos da espécie nativa que estava na Terra, que haviam sofrido interferência genética. Era uma verdadeira caça de gato e rato. Então entendem, gente, o que aconteceu? Eles não eram animais violentos e agressivos. Os dinossauros viviam em harmonia com os humanos daquela época. Eles eram animais de criação. Tinha dinossauros menores, pequenos, e eles tinham dinossauros que eles montavam nos dinossauros e usavam para transporte e para trabalhos, para ajudar ali na vida, e tinha os dinossauros grandes, então, mas viviam em harmonia, até o DNA deles serem modificados, né, por essa facção negativa de reptilianos e draconianos, e começaram a misturar os seus próprios DNAs com o DNA dos dinossauros. Então eles começaram a ficar agressivos, dominadores, com a inteligência e senciência, tá? Mas com o objetivo de dominar não só a própria Terra, como outros mundos também. Então isso que aconteceu. E os filmes aí que tem, mostram só essa parte. Só mostra violência e agressividade, tá? Então, é um momento ou outro que um filme mostra um animal carinhoso, amoroso, né? Mas a maioria é para trazer medo mesmo. É o que a mídia faz, né? É para trazer medo, angústia, sofrimento, né? Tá? Eu vou ver se tem alguns comentários aqui. Então tá, gente, os que tem aqui eu já comentei, tá bom? Quando as forças da luz, tá, começaram a intervir diretamente nessa experiência, porque eles viram que o negócio estava descambando para fora de controle. Fora de controle. Porque estavam sendo caçados, tá, os répteis que viviam em harmonia com a humanidade, que não tinha interferência, os outros dinossauros também, e eles estavam fazendo toda essa mescla de DNA para dominar o planeta e outros mundos. Então a coisa ficou descontrolável, descontrolável. Tá? Então as forças da luz começaram a interferir diretamente nessa experiência. Muitos dos que não haviam sofrido interferência genética, assim como os que haviam, tentavam se esconder nas cavernas da terra interna, em todo o mundo para escapar. Então, por isso que a experiência de dinossauro não foi completamente finalizada, porque ainda existem dinossauros nas cavernas profundas do planeta Terra. Eu vou falar mais disso aqui, tá? Então começou a ter um movimento grande, porque as grandes naves-mães já pairavam por todo o planeta para a resolução dessas questões. Então grandes naves-mães da luz já pairavam por todo o planeta para resolver essas questões. E os animais que eram sencientes na ocasião já começaram a sentir alguma coisa. E começaram a fugir, a se esconder. A essa altura, também, as próprias almas reptilianas e draconianas, que já tinham efetivamente se projetado para dentro da experiência, assumindo muitos corpos dos dinossauros. Então a mescla que eles fizeram foi tão grande que muitas almas reptilianas e draconianas estavam dentro dos dinossauros, de animais. Esse tipo de experiência, gente, era comum, tá? Quando iniciou o planeta Terra, tá? Muitos de nós que queriam participar dessa experiência, então eu falei isso nas lives anteriores, tá, gente? Quem não assistiu, assiste, porque eu falei sobre isso. Então, quando muitos vieram para a experiência no planeta Terra, desde o início,
muitos experienciaram a vida como animais. Muitos de nós. Isso não tem nada de mal, não tem nada de errado. Então, querias experienciar de forma completa aqui no planeta Terra. Como sendo um animal, sim. Por que não? As almas nativas da Terra, quando elas começaram a experiência, começaram como uma planta. Depois como forma animal e se preparando para a forma humanoide. É dessa forma. Então, você vem de evolução. Começa lá como mineral e vai evoluindo, depois vai como uma planta, uma erva, começa lá como um matinho, vai evoluindo, depois você vai, depois de milhares de anos, você passa para ser animal e fica ali milhares de anos, aí até você chegar numa consciência expandida para entrar no corpo humano. É dessa forma. Então as almas nativas de Gaia, do planeta Terra, começaram assim. E vieram muitas almas de fora, de outros planetas, já prontas para entrar numa experiência humana. Então, é uma mescla, né? Então, no planeta é uma mescla. Eu farei isso sobre os seres que povoaram a Terra, né? Então, eram 4 grupos. Então, nas outras lives eu falei isso, tá bom, gente? Então, eu sugiro que vocês assistem para entender melhor um pouco sobre isso, tá? Então, aqui foi uma mescla maravilhosa aqui nesse planeta. Maravilhoso, tá? Então, gente, eu sei que é muita informação, tá? Eu sei que é muita informação. Deixa eu ver aqui onde eu parei aqui. Ah, tá. Parei que as naves mães começaram a se posicionar por todo o planeta para interferir na experiência e muitos dos animais, de todos que estavam aqui, começaram a correr, a se esconder para dentro das cavernas, porque sentiram já algo que ia acontecer, tá? Então, muitas coisas aconteceram nesse período, tá? Isso é apenas um pouco para que as nossas mentes, né, lineares consigam absorver, tá, gente, desse ponto, tá? Pois não é apenas informação, é energia entregue junto, tá? Então, assim, a gente está indo há milhares de anos em uma viagem espetacular para a gente se reapossar da nossa própria história. Essa é a nossa própria história. Os dinossauros fazem parte da nossa própria história e são seres maravilhosos, tá? Não é como foi se colocado para nós, tá? Se for o caso, respire um pouco, tá? Puxem as respirações para que a gente possa continuar. É muita informação, vai tudo contra o que a gente sabia, tudo contra as nossas crenças, mas é a verdade. É só vocês sentirem internamente, em seus corações. Tá? Então a nossa ciência conta que essa experiência foi finalizada por um grande meteoro, como o próprio texto da sua Wikipédia diz, né? Então, eu trouxe aí um pouquinho da Wikipédia, tá? Como já fui informado. E aqui, gente, vai uma revelação para vocês que ainda não sabem como foi quase finalizada essa experiência, tá? A Mari está comentando, é simplesmente lindo, sim, é maravilhoso, tá? Não foi um meteoro, um cometa ou algo assim que colidiu com a Terra. Não foi, tá? Na verdade, nada disso ocasionou aquilo, a extinção do dinossauro ou quase a extinção. Tá? Foi uma das grandes naves-mãe da luz que já atuavam mais diretamente em volta da Terra, para afastar essas energias e experiências, a fim de que um novo ciclo começasse. Então a coisa chegou num ponto fora de controle. E aí
a experiência dinossauro foi quase que finalizada. Vou dizer assim, foi finalizada porque não continuou da mesma forma. E não é a primeira vez que isso acontece no planeta Terra. Outras vezes já aconteceu isso também. Porque chega num ponto que as situações ficam tão fora de controle que tem que finalizar a experiência para começar tudo de novo. Tá? Alguém está comentando que Vital Froese explicou isso. Eu não conheço essa explicação dele. Tá ok, gente? A pedido, então, das altas hierarquias, a nave pairou sobre os principais pontos e iniciou a energização do planeta para finalizar a experiência dinossauro. Tá? E muitos fugiram para dentro das grandes cavernas. Esses seres, eles mesmos, escavavam, né, apressadamente por dias grandes buracos ao perceberem essas movimentações, pois pressentiram o que viria. A esta altura, né, como já disse, os reptilianos draconianos externos já estavam completamente infiltrados no planeta, já estavam dentro dessa experiência. Tantos eles tinham suas almas inseridas nos corpos dos dinossauros, arrancando a alma desses animais, tá? E assumindo seus corpos. Tá? Eles tinham tecnologia para isso, tá, gente? E eles fazem isso hoje. Até hoje eles fazem isso. Vou passar mais uma informação aqui. Não sei se alguns sabem e outros não. Mas, por exemplo, a Rainha Elizabeth, ela não era humana, ela era reptiliana. Então, ali dentro tinha uma alma reptiliana num corpo humano. Tá, gente? É isso. Sintam em seus corações. Quantos anos ela viveu, vamos dizer assim, né? Muitos e muitos e muitos anos ali. Né? Bastante tempo. Então, toda a família ali real é influenciada pelos reptilianos. Tudo. E essa verdade vai vir à tona. Tá tendo ali por trás do véu, né? Por trás dos bastidores, muitos acontecimentos. Não só por trás da família real britânica, mas em outros pontos do planeta também, que na verdade que são dominados por essas facções negativas, essas intromissões, interferências que eu falei na live passada, tá bom, gente? A live passada eu falei muito sobre isso, tá? Nas outras lives também eu falei dessa intromissão, dessas interferências externas que aconteceram desde muitos milhões de anos e acontece até hoje, mas que está indo para finalização isso, tá? Então eles estavam participando dessa experiência nos corpos do dinossauro e desciam também em suas naves, tá? Então eles estavam dentro da experiência de todas as formas, tá? Então a aliança dos reptilianos e draconianos que estavam interferindo tinham corpos físicos de terceira e quarta dimensões inferiores, ok, gente? Houve uma invasão realmente. E eles acuavam os reptilianos nativos, né, gente? Então existiam répteis nativos no planeta Terra, sencientes, tá? Tantos que muitos dos nativos aliaram-se aos invasores, temendo mais retaliação. Então, por medo, muitos se aliaram aos invasores, tá, gente? Então, sempre existiu uma relação da humanidade com os dinossauros, tá? E teve momentos assim de harmonia, como eu falei, de viver em harmonia, e tinham dinossauros que viviam como animais de criação, que viviam como para ajudar nos trabalhos, e que viviam e que eles montavam nos animais, e
tudo isso era lindo e maravilhoso, né? Tem, gente, eu fiz um post sobre a coleção Valdemar Jusrude, tá? Eu peço até a Bianca, se tiver aí, para colocar o link, tá? Que ele encontrou numa escavação, tá, gente? Várias estatuetas de dinossauros e de homens montados em dinossauros que foram feitos por uma tribo. Ele encontrou, são diversas estatuetas, tudo feito de cerâmica, de pedra. Então, vários tipos de dinossauros, os homens da época montados em cima deles, pessoas da época como animal de estimação dos dinossauros. E isso eles não trazem a público, isso não vem a público. Então eu fiz um post, e aí vocês vão ver ali a quantidade, mas assim, enorme, de tipos de dinossauros, de animais de estimação, tudo, e que eles desenhavam. Então, por quê? Viviam ali em harmonia. Você vê nas cavernas tem. Tá, gente? A Bianca colocou aqui, eu vou fixar, tá? Então tá fixado no Instagram, no Facebook. Quando ela põe, já fica ali automaticamente nos comentários, tá, gente? Ela já colocou lá também. E quem não viu, gente, veja, tá? Veja. Também tem um outro post sobre os artefatos, que também mostra muita coisa também nos artefatos, tá, gente? Então, eu sugiro, queridos, que vejam, porque isso vai trazer muita expansão, muita descortinada dos véus, muita lembrança, tá? Então, os animais, os dinossauros não eram dessa forma. Vamos dar sequência aqui, tá? Então, como eu falei, foi uma nave que soltou uma gota de energia que causou isso, tá? Vamos dar sequência aqui. Então, pelas peças de cerâmica, os dinossauros viviam em harmonia com os humanos e até eram montados, usados como animal de estimação, meio de locomoção, trabalho, etc. Claro que as espécies de menor porte, que tinha espécies de maior porte também, tá? As naves da Aliança Reptiliana e Draco, percebendo a intensa atividade das forças da luz e a chegada de muitas naves confederadas, tá, começaram a bater em retirada, deixando até muitos dos seus membros na superfície, abandonando-os completamente. Tá? Aquelas naves da Aliança que tentavam resgatar os seus eram abatidas, aprisionadas pelas forças da luz. Então, gente, houve muitas movimentações nessa ocasião aí, há 65 milhões de anos. Tá? Isso não aconteceu de uma noite para o dia, essa movimentação toda, né? Os colônias reptilianos querendo resgatar os seus e fugir, e as forças da luz vindo, isso tudo antes de acontecer a finalização, tá, gente? Então teve uma movimentação grande ali antes da finalização, ou quase finalização dessa experiência, tá? Então levou algum tempo, mas tudo isso só estava acontecendo, a grande ação de uma enorme nave-mãe, chamada Estrela Candente, tá? Essa é o nome dessa nave-mãe, que já finalizou outras experiências aqui também, que eu vou falar sobre isso, tá bom, gente? E no seu comando, um grande espírito que é conhecido de todos nós, tá? Que comanda essa nave, o querido. Ele é conhecido como Oxalá. Ele também, tá? Em outros tempos, foi conhecido como... esteve encarnado aqui como Francisco de Assis, apóstolo João Evangelista, faraó Tutancâmon, tá? Foi cacique de uma tribo inca, estabelecida em Machu Picchu. Eu acho que muitos aí já sabem quem é, né? Esse grande ser, maravilhoso ser. Tá? Ele tá até na foto aqui atrás, tá, gente? Ó. Tá até na foto ali atrás, tá? É um trabalho que tem que ser feito, gente. Não tem como. A coisa chega num ponto
sem controle. Tem que finalizar a experiência para começar um novo ciclo. Tá? Todas essas personalidades são deste mesmo espírito, tão familiar de todos nós. Eu vou falar quem é, tá bom, gente? Vou falar quem é. A Bianca já falou. É o querido Pai Seta Branca, tá, gente? É o Pai Seta Branca, que é o nosso mentor, que é o nosso mentor querido, que está conosco em várias encarnações nossas. Ele esteve conosco, está conosco. Tá? Querido Pai Seta Branca. Quem não conhece o querido Pai Seta Branca, eu também tenho no nosso blog Conexões para Ascensão um link falando sobre ele, tá? E não sei se a Bianca vai conseguir achar. Agora aí, se conseguir, Bianca, até não te passei os links, né, que provavelmente eu ia colocar aqui. E agora que me veio aqui o querido Pai Seta Branca, mas é fácil de encontrar no blog. Tá? A Bianca vai tentar encontrar para colocar aqui, tá bom, gente? É bom vocês conhecerem, na verdade, quem é esse ser maravilhoso, tá? Essa grande nave, Estrela Candente, pairou sobre a região de Chicxulub, tá? Na península de Yucatán, no México, liberando uma simples gota de energia que desencadeou na superfície um grande movimento parecido com a queda de um meteoro. Então foi dessa forma. Foi uma ação direta das forças da luz que finalizou, ou quase finalizou, aquela experiência. Ainda que alguns tenham escapado para as cavernas, a experiência em si, como era, foi completamente finalizada. Tá, gente? Então foi dessa forma. Mesmo que alguns não aceitem essas informações como verdadeiras, não tem problema nenhum, queridos. Mas a gente sabe, né, que nos corações, né, dentro dos corações, vocês sabem a verdade. Porque no momento assim, é até difícil mesmo aceitar essas informações. Mas depois, você indo para o seu coração, você meditando nisso, pensando nisso, né, ficando ali um pouquinho ali com você mesmo ali, analisando essas informações, você vai acessar isso. Você vai sentir. E o nosso coração não é enganoso. O nosso coração não é enganoso. Tá? Então, o único que vai poder te tirar essa dúvida é o seu coração, é indo para dentro. Tá bom, gente? Esta mesma nave, com esse mesmo dirigente querido, que a conduziu para a finalização dessa experiência, voltaria milhares de anos depois a pairar sobre uma região que todos nós conhecemos como Lago Titicaca, localizada entre Peru e Bolívia. Tá? Então ali também, no Lago Titicaca, essa nave Estrela Candente também finalizou uma experiência ali. Foi a experiência dos Equitumãs. Tá, gente? Experiência dos Equitumãs. Tá? Não sei se vocês conhecem, né, a experiência dos Equitumãs. Tá? Equitumãs são seres que vieram de Capela há 30 mil anos atrás. Tá, gente? Estou vendo aqui se tem algum comentário aqui, mas os Equitumãs são seres de Capela que vieram há cerca de 30 mil anos atrás, vieram em naves, tá? E vieram nos seus próprios corpos de Capela. Eles tinham de 3 a 5 metros de altura, né? Gigantes, né? 4 metros, 5 metros. E vieram para essa mescla, né, com a humanidade. É o projeto Terra, né? É a mescla, né, que tiveram, é semeadura, também isso é semeadura, tá? Eu falei nisso na live sobre a semeadura, o elo perdido. Então, nós tivemos
muitas influências de raças extraterrestres no nosso DNA e no nosso convívio. Esse é o Projeto Terra. Então, por isso que nós somos seres tão capacitados assim, que tem mais de 20 DNAs, parte de DNA de outras raças no nosso DNA, mais o convívio todo que a gente teve com todas essas raças, e ainda temos. Então essa experiência dos Equitumãs, ela teve um primeiro milênio de 1000 anos, mas quando foi para a passagem, né, para o segundo milênio, estava num ponto incontrolável. Incontrolável. E aí o Pai Seta Branca, né, na sua nave veio e também finalizou essa experiência. Mas muitos de nós foram Equitumãs, tivemos relações com os Equitumãs, né, em outras vidas, né. Muitos de nós viemos como os Equitumãs, estamos aqui até hoje, muitos tiveram convívio, né, relações com os Equitumãs, e nós temos o nosso DNA, o DNA dos Equitumãs. E também é só, ela colocou do Pai Seta Branca, eu vou fixar, tá bom, gente? Tá, agora tá fixado o do Pai Seta Branca, tá, gente? Sobre os Equitumãs, gente, se a Bianca também quiser fixar aí, ela pode fixar dos Equitumãs. É só entrar no nosso blog, Conexões para Ascensão, digitar lá Equitumãs, tá? A Bianca vai colocar aí, eu vou fixar também. Tá bom, gente? Isso tudo, gente, são histórias nossas, tá bom? Se vocês puderem acessar e ler, vocês vão relembrar, isso ajuda no nosso caminhar, no descortinar dos véus, e trazer a verdade para fora, porque o planeta Terra é a nossa história. Isso aqui pertence a nós. É a nossa história e nós estamos trazendo de volta isso. Então ali não havia lago, mas a nave liberou mais uma gota de luz, causando uma grande explosão e uma enorme cratera, formando então o lago Titicaca, que foi a finalização da experiência Equitumãs. Tá, gente? Este ser amável seguia instruções das altas hierarquias para realizar as finalizações e reinícios de determinadas experiências. Isso também aconteceu, tá? Nos maias, tá? A nave mãe Estrela Cadente também parou ali, sobre aquela região ali também, porque eles falam, os maias desapareceram e tudo. Foi uma finalização de experiência também, tá? Chegou um momento ali que tinham seres, porque sempre teve, gente, na humanidade, nos tempos, o convívio com as raças extraterrestres sempre teve. As raças vinham aqui, pousavam as naves, os seres saíam daqui, visitavam outros planetas. Claro, numa dimensão mais elevada, né? Mas naquele tempo a gente só recebia visita. Tá? E eles traziam tecnologias, aí tinha casamento de seres humanos com seres extraterrestres na sua roupa, galáctica. Né? Então tivemos aqui os sirianos, os pleiadianos, os andromedanos, os arcturianos, os capelinos, os alfa centurianos, né? Os venusianos de Vênus. Então sempre teve esse convívio. Há uns tempos atrás, há umas eras atrás, que eles, né, que aí os seres que dominaram o planeta, né, eles fizeram pactos e para ninguém mais interferir aqui, né? E eles ameaçavam a humanidade, se viesse algum extraterrestre, eles ameaçavam a humanidade, tá? Eles colocaram chips na humanidade e bombas dentro desses chips, né? Chama as bombas Stranglet, né? Nos próprios chips. Então, eles ameaçaram, né? Então, eles colocaram o planeta em quarentena, tá? Em quarentena, por cerca de... Foram milênios em quarentena, sem poder ter nenhuma interferência. E aí falaram que só existia a humanidade,
que não existia mais seres nenhum, né? Então todos esses planetas não eram habitados no sistema solar e na galáxia nem nada, né? Então assim, você vê que história, né? Que eles são histórias contadas, né? Eles contaram essas histórias para que nós pudéssemos acreditar, lavagem cerebral, para que existisse só nós no sistema solar, nos outros planetas não tem vida, então eles manipulam as imagens, né, gente, tudo, mas nesses planetas há vida em tudo quanto é lugar, a vida tanto na superfície como dentro dos planetas, dentro das luas, na intraterra aqui, tem várias civilizações ali que habitam, né, os telossianos de Telos, os agartianos, e eles vão ser os nossos primos da Terra interna, vão ser os nossos primeiros contatos. Tudo é interno, então há vida em tudo quanto é lugar. Na Lua, há vida também, tanto na superfície como dentro da Lua, em todos os planetas, em todas as luas, existem vidas. E toda essa verdade vai vir para a humanidade. Né? Toda essa verdade. Isso vai ser falado. Isso vai vir a público isso. O jornal vai noticiar a presença, a verdade sobre os seres extraterrestres. Vai ser noticiado. Porque eles não vão conseguir segurar mais essa verdade. Não estão conseguindo. Todas essas aparições, tudo que eles esconderam, né? Os seres que foram capturados e tudo que aconteceu, eles são seres amorosos e que não interferem no nosso livre-arbítrio. Eles só vão vir aqui quando a humanidade estiver pronta para recebê-los. Por isso que eles não vieram ainda, porque a humanidade não está pronta ainda, por causa de julgamento, de crítica, porque são seres de tudo quanto de formas variadas. Tem os pleidianos que parecem conosco, e tem os arcturianos que têm o crânio alongado, cada raça é de uma maneira e são todos seres maravilhosos. Só que o ser humano ainda tem muito julgamento, crítica. Então a humanidade não está pronta ainda para receber qualquer raça que for aqui e receber com amor. O que importa não é a aparência, mas o que tem no coração, o que tem dentro. Então precisa, além de ter moral, de cessar os julgamentos, né? Então é quando a humanidade estiver pronta para isso. Uma massa crítica. Mas alguns que já estão nesse ponto vão ser contactados. Tá? Vão ser contactados. É dessa forma. É cada um fazer o seu trabalho interior. É o descortinar dos véus mesmo. Então vou dar sequência aqui, tá, gente? Nós estamos chegando na parte final. Aqui. Mas é isso, é cada um fazer o seu trabalho interior. Da verdade vir. Sentem nos seus corações, tá? Então, queridos, eu sugiro, assistam quantas vezes for necessário, tá? A live com essas informações, tá? E permitam reacender dessas memórias em todos vocês, tá? Ela está dentro de cada um, tá? Então, vocês são sabedores dessas verdades. Eu falo mais, vocês viram tudo isso acontecer, está aí dentro, tá, gente? Está aí dentro, tá? Eu vou fixar agora sobre os Equitumãs, tá ok, gente? Então tá fixado sobre os Equitumãs também, Pai Seta Branca. Tá? A Marli tá comentando, pura realidade, sim. É sentir, tá? Então as informações que vocês estão recebendo aqui, para muitos são inéditos. Sim, são inéditos.
mas são verdades. Sintam em seus corações. Tá? Certamente ainda haverá aqueles, né, que ouvirão essas verdades e se inquietarão, tá, dentro de si. Tá? Normal, revoltando-se, pois são informações contrárias a tudo que já ouviram e aprenderam. Ó, queridos, é tempo de levantar os véus, tá? Nada mais ficará oculto. Nada mais ficará oculto. Por isso que essa série de live chama Conhecereis a Verdade e a Verdade vos libertará. Então é tempo disso. Tem um comentário aqui que tá vindo... Ah, tá. Agora que eu vi. A Santa tá comentando, vou falar para minha família que convivi com dinossauros. Eles vão te chamar de doida, de louca, dos loucos, né? Igual um post que eu fiz recentemente sobre os loucos, né? Mas sim. Mas é só falar de uma forma amorosa, né? E eles não estão prontos ainda, muitas pessoas não estão prontas ainda, né, para essas verdades. Se vocês estão aqui, é porque vocês estão prontos, né? Todo mundo que está aqui é porque já está pronto. Já está pronto para essas verdades. Então é só um relembrar, se ressoou, se vocês sentem. É só uma lembrança, tá, gente? A Silmara está comentando, Sandra, vou internar você. Ai, gente, mas é vocês que estão aqui, que já estão prontos para essas informações e todos que vão chegar. Então, quando chegar no momento certo, vocês vão saber a hora de falar. Tá? Então, eu sugiro que entre no nosso blog, tá? Procurem lá a História da Criação, parte 1. Então, leiam quantas vezes sentirem, para vocês interiorizarem isso, para vocês ancorarem isso. Tá? Coloca uma música, tem uma música lá assim no início, tá, do texto, que você pode dar o play ali, a música vai tocando, você vai lendo, e nessa mensagem tem códigos de luz também, tá? Tem códigos de luz que vão ajudar a trazer isso, a relembrar disso. Tá, gente? Então, é uma sugestão. Então, quando relembrarem realmente quem são vocês, né, quando acessarem completamente o acástico, tá, verão muitas coisas se dissolvendo por completo. Para muitos haverá um profundo desespero e revolta. Sim. Tá. Eles procurarão mais uma vez alguém para culpabilizar, seja a igreja, sejam os pais, sejam os ambientes espiritualistas, tá? Ou seja o próprio Deus, seja quem for. Mas desta vez serão confrontados ainda mais fortemente consigo mesmos, tá? Pois esse tempo de fato não tolera mais tais coisas, e é hora de todos se observarem, é hora de todos se olharem profundamente. Então confiem na luz, tá? Confiem na luz, confiem em seus corações. Fechem os ouvidos para a publicidade escura, que diz que a humanidade está cada vez pior, que tudo está ruim, que o mundo está cada vez pior. Isso é uma publicidade que eles fazem deles mesmos. Tá, gente? Estou finalizando essa live igual a anterior, tá bom? Confie que do mesmo jeito que você despertou, está despertando, está aqui, milhares estão despertando, milhares estão olhando para dentro de si mesmos e dizendo: eu sei que toda a verdade está dentro de mim. Está tudo aqui dentro. Eu sei que tem uma forma diferente para viver. Eu sei que eu posso existir de uma maneira diferente. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Isso muda o coletivo, tá? Isso muda o planeta, isso muda o nosso sistema solar, isso muda a galáxia. E começa pela gente. Isso muda a gente.
Então confiem na trajetória, confiem na grandiosidade da trajetória de vocês, desde esses tempos. Nós estamos fazendo com que a luz que existe dentro de cada um venha para fora e transforme não só a gente, como tudo à nossa volta. Gratidão, queridos, pela presença de vocês, pela luz de cada um, por se permitirem e por sustentarem essa verdade, essas informações. Sintam no coração, tá? Semana que vem a gente vai continuar com esses temas, né? Nessa série de lives. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós vamos falar sobre a Lemúria e suas raízes, tem a Atlântida e suas raízes, o Egito e suas raízes, a Suméria, os mais, os Incas, os Astecas, a família intraterrana, as entradas para a terra interna. Então, gente, tem muita coisa, gente. Tá? Gratidão aí, Ana Maria, maravilhoso, gratidão a Bianca, gratidão a Silmara, gratidão a Sandra, Clarice, gratidão a todos vocês pela presença, por estarem aqui, tá bom, gente? Gratidão. E sintam no coração todas essas informações, tá bom? E semana que vem nos encontramos de novo, toda segunda às 20h20. Gratidão. Beijo. Até. Beijo para todos.